Fala, mamíferos! Tudo bem com vocês nessa segunda-feira, 7 horas da noite? Uma coisa maravilhosa, bom demais te ver aqui. E se você não viu no momento que isso aqui está sendo enviado para vocês, fica aí para vocês o olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo. E é muito bom ter aqui vocês com a gente de novo. Ainda mais para falar de um assunto que normalmente, quando nós consultores vamos na fazenda, a gente acaba escutando. Você fala isso porque você não é produtor de leite. Se você fosse produtor de leite, o negócio ia ser diferente. Se você tem esse sentimento quando o consultor vai na sua casa, o veterinário, o zootecnista, o agrônomo, hoje a gente vai mostrar para você uma pessoa que faz o negócio na prática e também faz a consultoria, e é os dois ao mesmo tempo, e ele vai trazer para a gente nesse episódio justamente como é que é essa vida quando você é produtor de leite e também um consultor, um veterinário que vai na fazenda também para ajudar os outros produtores a fazer o mesmo serviço. E para isso, a gente está aqui com o Lucas Barbosa. Tudo bem, Lucas? Beleza, Daniel. Bom demais. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Caio. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Não, você demorou demais para vir aqui. Já tinha que ter trazido você antes. Mas antes tarde do que mais tarde, né? Isso aí. Vamos discutir esse assunto que é talvez um pouco polêmico, mas muito interessante. Já tive muitos dilemas aí nessa relação técnico-produtor aí, sem dúvida. Então tá bom. E do meu lado, Caio, que cada vez mais está com a gente aqui no podcast, trazendo a sua visão sulista? Se assim você define, né, Daniel? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, Daniel e Lucas. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos falar um assunto polêmico. Vamos descobrir se o Lucas hoje ele veio vestido com a camisa do consultor ou do produtor. Ixi, boa pergunta, hein? Mas, Lucas, rapidamente, fala um pouco pro pessoal quem é você, como é que é a LG Cursos, por que você está aqui falando pra gente sobre isso? O pessoal te conhecer um pouquinho. Legal, Daniel. Bom demais. Uma história resumida minha. Eu sou do meio da vaca desde sempre. Nasci na fazenda, fui criado. Meu pai era produtor de leite. E virei veterinário depois disso, né? Perdi meu pai com 18 anos e resolvi entrar para a faculdade veterinária para poder seguir um pouco os passos dele. Continuei como produtor de leite enquanto estava na faculdade, mas de uma maneira muito errada. Hoje, olhando daqui, dá para falar isso. E resolvemos parar essa atividade logo depois que eu estava na faculdade por uma decisão mesmo de prioridade no momento. Então, resolvi estudar, me formar, criar meu negócio, criar a minha referência no campo, ganhar uma bagagem e tinha esse grande sonho de virar produtor novamente. Virei técnico, me formei aqui em Lavras, né? É um prazer estar aqui de volta na cidade ótima, vocês deram muita sorte de continuar aqui, né? Eu já tentei sair daqui 3 vezes. Eu nasci aqui e fui embora. Voltei para fazer faculdade, fui embora e eu tô aqui pela 3ª vez. Então, me assina. Fez bem. É morar por aqui. Não fez bem de ir embora, fez bem de voltar. Mas, enfim, trabalhei numa multinacional também, na parte técnica. E depois disso, fundei a LG Cursos, que é uma empresa do ramo de treinamentos, né? Tanto para produtores, técnicos e funcionários de fazenda. Eu brinco que a gente dá treinamento de tudo, se imaginar na área de vaca aí. Se tiverem interesse de conhecer, entrem no nosso Instagram, vou deixar @ depois para vocês aí, LG Cursos. E resolvi voltar a ser produtor de leite com uma bagagem melhor, com mais conhecimento, com uma condição melhor. E desde então, estou nessas duas funções, né? De ser técnico, na verdade 3, né? De ser técnico, de ser o responsável da LG Cursos e ser também produtor de leite. Essa é como eu divido minha vida hoje nessas 3 atividades aí. E é engraçado que você reforça ainda mais o negócio que leite é igual droga, né? Entrou nele e não sai nunca mais, né? Tentou sair, eu vi isso direto. O cara fica com raiva, fala, eu vou parar de tirar leite, aí deixa as novilhas. Daqui a pouco as novilhas começam a parir, ele fala, eu vou ter que tirar leite das novilhas, e na hora que vê, voltou a produzir leite de novo, né? Mas deixa as novilhas de propósito já, né? Daqui a pouco eu volto, é só um tempo, só para descansar um pouquinho. Vai que eu me arrependo, né? Exatamente, mas é isso, leite a gente vicia mesmo, é uma atividade muito... que gera um prazer muito grande, ao contrário do que muitos falam. Eu particularmente adoro. Acho que a vida é muito, muito bacana de produtor. Eu atuo ativamente na fazenda, então participo diretamente de ordenha, vou lá ajudar o pessoal sempre. Alguma vez ou outra, inclusive, faço a ordenha no lugar do pessoal. Trato, etc. Vou lá acompanhar o dia a dia muito com as pessoas, não fico só dentro do escritório gerenciando, não. E eu acho que realmente é uma atividade muito prazerosa. Eu gosto muito da atividade e você falou exatamente o que eu penso. Dificilmente uma pessoa sai e fica mais feliz. Ele sai e quer voltar. E é uma coisa muito interessante. Esse dia a gente estava conversando com
um diretor, um cargo alto de uma multinacional, e ele estava comentando que eles fizeram uma pesquisa no mundo do o que mais atraía um produtor de leite para a produção de leite, né? E aí tem gente que fala, é o dinheiro, é isso, é aquilo, e eles chegaram à conclusão que era porque o produtor gosta de tirar leite. O principal motivo para um produtor de leite produzir leite é porque ele gosta no mundo. Legal não demais. pela parte financeira por si só, né? Eu achei muito interessante isso. E pegando um gancho, Daniel, falando, a gente não é produtor, a gente é técnico. Sim. Mas a pessoa, o cara que começa a lidar com vaca, seja técnico ou produtor, também não consegue largar a mão. E cada dia ama mais ainda a profissão, né, cara? Então hoje eu vejo principalmente o pessoal mais jovem. Vaca hoje virou um amor incondicional para muita gente, né? E isso é só quem ganha são os produtores, né? O pessoal se qualificando cada vez mais, isso reflete lá na ponta a produção maior e afins. Com certeza. E eu acho que é importante as duas coisas juntas, né? Gostar do que faz e, obviamente, ganhar dinheiro do que faz também, né? Apesar de muito produtor esconder o leite, né? É uma atividade, sim, que pode ser bastante lucrativa, que pode ser interessante, né? Como qualquer outra atividade, tem muita gente ganhando dinheiro e tem muita gente perdendo dinheiro, né? O que eu acho do leite que é interessante, que tem esse amor também, mas é uma atividade que as pessoas, mesmo fazendo não tão certo as coisas, acabam tendo uma lucratividade interessante, né? Você vai em fazendas que fazem um monte de coisa inadequada tecnicamente e que ainda continuam em atividade por muitos e muitos anos, né? Então, assim, tem uma margem aí de erro que eu não sei se é bom ou ruim isso, né? Mas que existe. Ela existe e a gente percebe que a cada dia mais ela está encurtando e ela tende a encurtar mais e automaticamente a gente vê cada vez menos casos igual você está falando de aguentar o desaforo, né? Perfeito, concordo demais. Como toda atividade nova, as margens estão cada vez mais estreitas, né? Era muito comum a gente ver um monte de médico, dentista, advogado, que nunca tinha mexido com nada, falou assim, comprei uma fazenda, vou tirar um leite, né? Hoje em dia a gente tem visto cada vez menos essas pessoas entrarem na atividade. E eu acho que é por esse motivo, né? O leite é uma atividade trabalhosa, obviamente, como todos sabemos, e se você não fizer bem feito, as margens também estão cada vez mais estreitas, então é fácil do cara não perder dinheiro. De novo, como qualquer outra atividade, plantio, gado de corte, ave, suíno, enfim. Né? Eu acho que a gente está indo muito para essa tendência, margens mais baixas e necessidade de mais eficiência, né? Com certeza, eu estava lendo até esses dias, parece que frango, um produtor de frango, ele ganha 80 centavos por frango terminado. Então, assim, você imagina o tanto que o negócio você tem que trabalhar no limite, né? E eu trabalhei durante 6 anos praticamente, eu trabalhei em Goiás. E eu acabei convivendo muito com um agricultor. Eu morava em Jataí, que é mais no sudoeste ali. E o sudoeste é muito plantio, né? Já foi uma bacia leiteira incrível, ainda tira muito leite, mas realmente a produção lá tá diminuindo ao longo do tempo. Você vendo até as ilhas, né? Lavoura em volta e no meio uma leiteação, assim, tirando 10, 20. A Compier lá, por exemplo, é um caso desse. Deve estar tirando uns 25 mil litros de leite hoje no dia. E eu via a conversa de agricultor que era muito o seguinte, olha, eu vou fazer isso aqui de acordo com a técnica, ou eu vou usar isso aqui. Ele não fala que ele vai fazer isso porque ele quer ganhar mais dinheiro. Ele fala que ele vai fazer isso porque senão ele quebra. É diferente de produtor falar assim, não, se eu não fizer isso eu vou ganhar um pouco menos, mas tá tudo certo. Não, a agricultura se você não fizer, você quebra. É diferente porque realmente você tem que trabalhar muito no limiar, historicamente, né? Se a gente pegar uns 2 anos atrás aí, não conta, né? Mas não é história Mas voltou, geral, né? Agora voltou para a realidade. Agora voltou para a realidade. E conta um pouco para a turma aqui, você que fez o caminho inverso, né? O inverso não, mas parou de produzir leite, virou técnico e voltou a produzir. Conta para o pessoal, aqueles que estão desanimados e tudo mais, o que você vê de diferença, o que você viu que mudou na sua cabeça quando você produzia leite antes da faculdade e depois da faculdade? Legal, Daniel. Antes da faculdade, cara, assim, não era nem um parâmetro muito. Era uma fazenda muito simples e... Não que hoje não seja ainda, mas era uma fazenda pequena também, menor de volume. E eu, um cara muito imaturo, né? 17, 18 anos, não sabia exatamente nada. Apesar de achar que sabia muito, né? Mas não sabia nada de nenhuma área, né? Não sabia lidar com vaca, mas muito menos com as pessoas envolvidas e com tudo mais nesse sentido. A gente teve um negócio muito interessante, a gente fazendo um paralelo com gado de corte e gado de leite, né? Eu brinco muito, todo mundo do gado de corte vai me xingar aí, mas
Só de leve, viu, gente? O cara do gado de corte, ele perde dinheiro falando que tá ganhando, né? Porque é isso, meu negócio tá bom demais, tal. E ele tá lá perdendo algumas vezes, né? Obviamente, como qualquer atividade tem ciclos, viu, gente? Não tô falando que o corte não é boa atividade, não. Pelo contrário, acho que pode ser uma boa atividade, como o leite também. E o cara do leite é o contrário, né? Ele tá ganhando dinheiro falando que tá perdendo, chorando, reclamando e tal. E teve uma passagem interessante que me fez animar de novo, voltar a mexer com leite. Eu já queria muito, tinha essa vontade. E um dia eu fui passar uma semana quase no confinamento de gado de corte, sabe? Fiquei lá uns 4, 5 dias trabalhando em outras coisas, mas acompanhando a rotina no confinamento de gado de corte. E as atividades são tão difíceis ou mais do que a rotina de uma fazenda de leite, né, cara? Assim, era a gente, obviamente, tratar dos bois todo dia, né? De segunda a segunda, 365 dias do ano, tudo igual. Ver boi doente 365 dias no ano. Só que, assim, os bois estão todos a céu aberto, você não tem sombra, assim, para as pessoas trabalharem. Você trabalha no sol grande maioria do tempo. Várias pessoas trabalhando de cavalo, andando no confinamento. Era um confinamento de 10 mil bois, então não era um confinamento pequeno, bem tecnificado, mas com desafios muito semelhantes, né? À rotina diária de uma fazenda de leite. E, cara, isso não... Tudo na vida pode ser fácil, pode ser difícil, né? Depende da maneira que a gente encara isso. E no leite eu acho que é isso, cara. Cara, eu quero encarar isso de uma maneira leve, de uma maneira que eu seja eficiente, que eu ganhe dinheiro e consiga fazer as coisas de maneira eficiente, né? Um ponto importante, com automação, instalações adequadas, a atividade leiteira é muito diferente do que era nessa época que eu tirava leite lá atrás, né? Hoje a gente tem um sistema de compost barn, né? Que... Cara, para mim o que mais ajuda no compost, né, independente de qualquer coisa técnica que você falar, é que eu não preciso buscar minhas vacas na chuva. Eu não preciso andar no barro para ir lá buscar minhas vacas, né? Eu não preciso caminhar no dia que está chovendo, no dia que está muito sol. Vou lá, trago minhas vacas para ordenhar na sombra o tempo todo. Se estiver chovendo, se estiver frio, está tudo muito mais tranquilo. A ordenha é muito melhor, a gente tem muito mais tecnologia, a produtividade das vacas é muito melhor. A gente consegue inseminar com touros muito melhores hoje. Assim, a tecnologia ela veio de uma maneira assim, muito impactante na atividade leiteira, né? E não estou falando de tecnologia de frescura, etc., não, mas tecnologia de gerar mais produtividade, principalmente mais capacidade dos funcionários, do dono querer ficar no campo, né? Eu vejo um funcionário que trabalha hoje comigo e um que trabalhava naquela época, cara, o perfil deles é totalmente diferente. Nós estamos falando de outro tipo de pessoa, totalmente diferente, outra exigência, o que a gente paga é totalmente diferente, né? Então, assim... a possibilidade de trabalhar de uma maneira mais leve e mais eficiente foi o que me fez voltar a produzir leite, né? E as diferenças são gritantes daquela época, né? Eu acho que a tecnologia foi o que mais mudou, né? Naquela época uma vaca produzia... E é interessante que a gente não sabe onde isso vai chegar, né? Positivamente pensando. Naquela época uma vaca que produzia 20 litros era uma puta vaca, com o perdão da palavra, né? Assim, era uma vaca muito boa, né? Hoje em dia você pega vacas, tem vaca no curral lá dando 60, 65 litros e fala assim, pô, muito boa, bom demais, né? A gente trabalha hoje com médias 36, 37, que a gente está rodando lá hoje, mas com o potencial de chegar em 40 e poucos litros, com alguns ajustes, né? Eu acho que em médio prazo vão ter fazendas de 50. Ainda não é muito comum de ver fazendas de 50 de média, mas eu acho que em curto a médio prazo nós vamos ver fazendas aí de 50 litros de ano de média, né? E o que tem ajudado isso? Para mim, tecnologia, sabe? Tecnologia e... Talvez a segunda palavra seja profissionalização. A gente não profissionalizava antes, né? Nossas fazendas eram roça, né? Vou para a roça. E não é ir para a roça hoje, né? Eu estou indo para o meu negócio. É uma empresa que tem um capital gigante, que a gente não discute sobre isso muito, né? Você pega um cara que tira 1.000 litros de leite, cara, quanto de capital a fazenda dele gira por ano? Vamos fazer uma conta aqui rapidinha, né? 1.000 litros por dia. Vamos pegar um cara de 1.000 por dia, né? Ele tira 30 mil litros por mês, botar um leite de R$3 e ele tira, ele tem um faturamento aí de 90 mil reais por mês, por ano, e esse cara tem um faturamento de mais de 1 milhão. Ele fatura mais do que 95, 99% das empresas da cidade dele, provavelmente, né? Tirando as grandonas, os comércios todos ele fatura mais. E ele encara como roça, né? Eu vou para a roça. Eu acho que a gente encara de uma maneira diferente. Não, esse aqui é o meu negócio. Eu estou indo para minha empresa, né? A gente deveria botar até um terninho, falando, vou para a empresa hoje. Né? É mais ou menos isso. E você fazer um paralelo com as outras atividades eu acho muito interessante, porque eu vejo, por exemplo, o pessoal falar assim, que leite é uma escravidão, leite você tem que latar todo dia, e é verdade. Mas significa que é só leite? Não. Vou te dar um exemplo que eu sempre uso, padaria. Você já imaginou? 5 horas da manhã o pão tem que estar pronto.
Entendeu? Você acordou, foi 2, 3 horas da manhã e é todo santo dia também, entende? Então, você pode ver também farmácia, é uma coisa muito parecida com isso. Então, tem outras atividades também que têm essas características que você tem que conviver com ela se você se propõe a fazer isso, né? E uma outra coisa que você comentou também que eu achei interessante foi esse fato de que a pessoa que trabalha no campo hoje é diferente da pessoa de antigamente. Então, uma vez eu conversando com meu pai sobre técnicas de identificação de cio, meu pai também é produtor de leite, e ele era consultor aqui em Lavras quando eu nasci. E ele comentou assim, cara, você está usando esse monte de coisa, era uma tinta que você colocava no rabo da vaca, você já viu? Sim. Que você coloca na base do rabo ali e tal. Falou, cara, que bobagem isso aí. Na minha época, você ia lá, ensinava o cara a identificar cio, e a gente tinha taxas maravilhosas e tudo. Eu falei, tá, mas hoje em dia o pessoal não olha, entende? Nem se você mostrar. Você tem que colar numa vaca para você conseguir ter o mesmo resultado, porque a pessoa de antes, ela de fato não faz a mesma coisa que hoje, né? E os animais não são os mesmos mais, né? Sim. Na época de seu pai trabalhava com vacas de 20 de média, são vacas fenomenais. Hoje nós falamos de vaca de 40, que aí tem toda uma fisiologia ainda por trás disso que pode explicar, ela inclusive dá menos cio, né? Sim, com dá certeza. menos tempo de cio nessa, né? Então assim, eu acho que esse é um negócio interessante. E aí esse paralelo que você fez, Daniel, eu gosto muito de fazer, é que hoje cada vez mais a gente vê negócios 24 horas e 7 dias na semana, né? Supermercados, hoje a gente tem posto de gasolina, né? Pensa no cara da pizzaria, né? Que trabalha lá à noite, o cara trabalha todo dia, ele trabalha normalmente de quarta a domingo, então ele tem folga segunda e terça talvez, beleza, que não é o ideal, né? Quando todo mundo trabalhando, ele tá de folga. Só que ele trabalha só à noite, trabalha com gente bêbada, enchendo o saco dele todo dia. Tô falando um monte de palavrão aqui, né, Beto? Mas vai lá, tranquilo. Com um monte de gente bêbada lá, às vezes incomodando, e esse cara tá trabalhando, né? E eu tenho buscado gente fora da área rural. Eu acho que esse é um caminho. A gente remunera melhor, em geral, né? Teve uma passagem outro dia que me marcou um pouquinho. Eu passei Réveillon na casa de um cunhado meu, numa cidade próxima. E eu sempre acordei cedo e tal. E aí, bom Réveillon, acordei 5 horas da manhã. Falei, peguei meu filho, que também acordava muito cedo na época. Peguei, falei, vamos lá na padaria e vamos resolver umas coisas na rua aí, dar uma passeada, vamos ver o que está acontecendo na cidade enquanto o resto do pessoal acorda. E nós passamos na rua, tinha tido uma festa de Réveillon lá. E tinha lá umas 30 pessoas limpando a rua. 5 horas da manhã, limpando tudo que você imaginar de sujeira de um Réveillon, né? Pô, sabe que se esses caras chamassem ele para tirar leite, ele ia achar pior do que fazer isso, né? Cara, não pode ser. Eu acho que falta muito a gente apresentar isso para outras pessoas, sabe? Isso é uma coisa que mudou muito, né? Continuando esse paralelo, né? A gente tem que apresentar a nossa atividade como ela é atualmente para outras pessoas, né? Ainda tem muita gente com a visão de que leite, o cara não tem folga, né? Não existe isso mais, cara. Sim, talvez até existem algumas fazendas. Mas as fazendas sérias trabalham. Se existe, vai acabar. Né? Se existe, vai acabar. Se existe, vai acabar, porque ninguém aguenta. É desumano. As fazendas sérias têm folgas corretas, pagam hora extra, tem férias, tem tudo isso organizado. Então, acho que a gente precisa de apresentar um pouquinho isso mais, sabe? Para outras pessoas. Sim, com certeza. Inclusive, a gente aqui está com essa ideia, a gente já falou de outros podcasts disso também e tal, de montar uma escola de ordenhadores para trazer gente de fora, assim como você está falando. Eu vi que você também está com a mesma iniciativa lá na LG, né? Então, assim, esse realmente é um negócio. Todo mundo reclama que o problema é mão de obra, mas quem que está fazendo alguma coisa para mudar esse cenário, né? E ninguém está fazendo isso. Então, de fato, você dando uma comodidade, remunerando melhor, dando uma comodidade maior, eu acredito que a gente vai conseguir atingir aí grande parte dos produtores. Porque a gente começou a ter esse problema aqui, para você ter uma noção, né? Eu não vou nem entrar muito nisso, senão a gente vai acabar o podcast. Mas a gente está com um projeto nosso, um projeto de originação. Tem produtor que entrou no negócio, está querendo fazer, na hora que você fala dele expandir, ele pensa depois e volta e fala assim, olha, dando a vaca para o produtor. E ele olha e fala assim, olha, essa ideia sua é até interessante, mas eu fico imaginando que se eu expandir demais, quem que vai trabalhar para mim? Eu não acho esse cara. Tu imagina a pessoa querendo trabalhar, expandir, querendo aumentar a produção e ele fica travado justamente nisso. E aí volta no que você falou da automação, né? Toda vez que você automatiza um processo, alguma coisa, acaba que você vai ajudando isso a acontecer, né? E aí isso fica facilitado com menos gente. Igual você fica lá na Nova Zelândia, 2 pessoas ordenhando 300, 400, 500 vacas sozinho, as 2 pessoas, né? Então é automação, é o caminho mesmo, não tem jeito. Até porque, igual eu estava falando que eu vi muito lá em Goiás, eu acho que esse vai ser o futuro.
a agricultura em volta, aonde é tratorável e tem morro igual a gente tem, e uma ilha de produção de leite. Eu vejo que esse realmente vai ser o nosso futuro, né? Concorda, Caio? Com certeza eu concordo com vocês e puxando para um outro ponto, a gente falando em tecnologia, mas o produtor se tecnificou muito nos últimos anos, eu diria. Acho que a pandemia foi muito forte nessas questões em todos os segmentos, acho que do mundo. Porque a rede social, a gente aprendeu a pesquisar um pouco mais antes de fazer. O produtor, eu vejo, por exemplo, muitos perfis de produtor hoje nas redes sociais, que os caras são extremamente técnicos, mostram a realidade deles, e isso é um incentivo para os demais produtores. Então eu vejo que eles mesmos subiram a régua de produção hoje. Então, acompanhando as tecnologias que estão chegando, o produtor ele tem se tecnificado muito, ele tem buscado conhecimento, ele sabe onde ele está errando muitas vezes. Dentro da possibilidade também, né? Porque existe isso, o consultor vai chegar, dar 1000 recomendações para o cara, o produtor vai pegar isso, para onde eu começo? Eu não sei nem para onde é que eu vou começar. Então, o produtor está se tecnificando, mas ele também precisa trabalhar dentro do que é a realidade nele, né? Onde a perna dele consegue alcançar. Com certeza, e isso já me traz aqui, né, a primeira coisa para a gente trocar uma ideia, até onde a perna dele alcança, o Caio, que vindo para o negócio de produtor e consultor ao mesmo tempo, né? Que é um negócio que eu vi esses tempos atrás, conversando com um dos nossos técnicos que virou produtor de leite, um técnico nosso que atua aqui na região, e ele falou assim, olha, Daniel, hoje eu sou produtor de leite e eu vejo o tanto que eu penso muito mais em economizar do que em investir. Mas ao mesmo tempo, se você não investir, você não consegue melhorar. E se você não melhora, você não tem dinheiro para investir. Então você fica num círculo desse sentido, né? Como é que você vê isso, Lucas? Como é que você hoje, pensando na cabeça de consultor e ao mesmo tempo com a cabeça de produtor, como que você vê essa questão de investimento / economia? Legal. Eu tenho sempre, igual tem um diabinho e o santinho, né? Tem o Lucas técnico e o Lucas produtor, que fica aqui do meu lado, falando assim, faz isso. O outro vem e fala, não é a hora e tal. Eu tento muito ser bastante racional nessa hora e pensar que tudo que eu falei nesse tempo como consultor, levar muito em consideração, né? Então, assim, eu penso muito naquilo e tento encaixar aquele dentro do meu negócio. Eu, como consultor, eu sempre tentei ser muito realista com os meus produtores e entregar coisas que eles fazem bem feito, né? Tem um caso até interessante, que a gente estava comentando aqui antes, de um produtor, né, um técnico, na verdade, de uma empresa governamental lá do Goiás, que eu encontrei no momento da vida, há pouco tempo atrás, e ele era técnico, virou produtor, e a primeira coisa o primeiro sentimento que surgiu nele depois que ele virou produtor foi, cara, como que eu conseguia fazer tudo aquilo? Como que as fazendas conseguiam fazer tudo aquilo que eu mandava, né? Porque é tanta coisa que às vezes o técnico recomenda que a gente não consegue fazer isso no dia a dia, né? Então eu, como técnico, sempre tentei dar uma enxugada nas recomendações e priorizar, etc, né? Eu, como produtor, eu enxergo muito a parte financeira, obviamente, do negócio. Eu preciso de ganhar dinheiro naquela atividade. Eu não posso fazer dívidas, não posso ficar devendo as pessoas, obviamente, né? Então, às vezes, alguns investimentos que são importantes para mim, que tecnicamente são corretos, mas eu não tenho capital naquele momento, né? Um negócio interessante que está muito claro para mim nesse momento, eu tenho outras atividades, né, como consultor e a LG também, e tem minha irmã, que é minha sócia a nossa fazenda é uma fazenda de família, de herança, e minha irmã é minha sócia no negócio de leite. Então, o negócio está muito claro para a gente hoje, nós investimos até hoje, né? Na verdade, até o começo desse ano. Depois do começo desse ano, a nossa produção de leite é relativamente recente, tem um ano e pouco que a gente está nesse formato que a gente está hoje, né? Produzindo quanto? Hoje nós estamos produzindo 2.200 litros, mais ou menos, por dia. Então, a gente começou em agosto do ano passado, na verdade, tem um ano, quase um ano agora nesse formato de compostal, depois dos investimentos e tal. E uma coisa que está muito clara para a gente é assim, nós não vamos mais colocar dinheiro externo na atividade, né? Eu brinco que fazenda é um buraco sem fim, né? Assim, se você quiser botar R$1 bilhão numa fazenda de 60 hectares, você coloca tranquilamente, né? Então, nós temos... Essa é uma premissa importante que eu, como produtor, tenho, né? Eu, como técnico, querendo... Cara, será que eu não faço isso? Vou dar um exemplo muito claro para vocês que, tecnicamente, é um absurdo. Eu ainda não tenho uma aspersão muito bem feita, que para mim é um ponto crucial para a produção de leite, acho super importante, acho assim,
cara, é a primeira coisa que eu vou fazer agora. Nós estamos numa fase agora de capital entrando, de organizando melhor, e o primeiro investimento que a gente vai fazer agora é uma aspersão. Queria ter feito antes? Queria, né? Muito antes, só que o capital não deixou. Talvez eu pudesse pegar um capital de fora e fazer, que esse negócio ia me dar mais dinheiro na frente. Beleza, era uma opção. Mas a nossa opção é, não vamos investir dinheiro de fora da fazenda mais aqui, né? Por quê? Primeiro motivo é porque não tem muito, né? Não tem jeito nem de tirar. Mas o motivo principal é, eu preciso que essa atividade se pague, né? Então esse é um pensamento de produtor total. Eu, como técnico, ia xingar o produtor se fizesse uma atitude dessa que eu estou tendo agora. Pô, o cara tem dinheiro lá para colocar, às vezes não quer colocar, né? Eu talvez conseguiria fazer com o meu capital próprio uma aspersão lá e tal. Mas hoje eu não quero fazer isso, né? Hoje nós vamos fazer todo o investimento na fazenda baseado no que a fazenda gera. A fazenda não vai receber mais nenhum aporte financeiro externo. Precisa pagar uma conta, apertou, vende vaca. Precisa de organizar isso, vende bezerra, não sei o que lá. Enfim, a atividade tem que se pagar. Então esse é um ponto que, tecnicamente, talvez não seja 100% correto, né? Mas que para a gente na gestão da fazenda está funcionando. Porque nós estamos fechando as contas bem, estamos conseguindo economizar um dinheiro, né? E às vezes a gente tem uma ansiedade de pegar dinheiro emprestado, pegar financiamento, essas coisas. Isso é perigoso algumas vezes, né? Porque os dinheiros são cada vez mais fáceis hoje, né? Você vai num leilão de gado, você compra 100 cabeças de gado para você pagar em 12 vezes. Você fala assim, pô, não, tô tranquilo, né? Só que tem que lembrar que as boletinhas vão chegar, né? Elas vão vir. Não importa quanto custa, importa quantas parcelas divide. Obviamente a gente fez dívidas, né? Fizemos, parcelamos algumas coisas, né? Como qualquer outra pessoa. Mas essas dívidas têm que ser controladas, né? E o técnico tem mais dificuldade de entender essa parte mais delicada assim, do produtor, né? Da gestão do fluxo de caixa dele, né? Exatamente. Eu acho que a gestão do fluxo de caixa é um negócio super importante para a gente não dever um mês e outro mês não dever, né? Isso que você está falando de... Olha, eu já investi até aqui, daqui para frente ela vai ter que... A fazenda se toca sozinha porque eu tenho outro negócio. E eu acho isso muito importante, chegar nesse ponto, entender que as coisas são separadas, porque senão você veste um santo e deixa o outro pelado, né? E acaba que a diversificação é interessante. Eu atendi uma produtora de corte em Goiás e um dia ela chegou para mim e falou assim, Daniel, eu tô querendo expandir e tal. Ela tinha 1.800 cabeças de gado. Tinha 1.200 na parte de cria, recria e engorda e tinha 600 cabeças de vaca parideira. E aí eu estava trabalhando com ela e ela falou assim, Daniel, eu tô querendo vender 5 lotes lá que me deixaram de herança para poder investir aqui na propriedade. O que você acha? Eu falei, não, lógico que não. Você não vai fazer uma coisa dessa. Você já tem um dinheiro aqui, o negócio já está rodando sozinho. Deixa o seu lote lá, porque é uma segunda fonte de renda sua. Aquilo é um patrimônio que está crescendo, né? Então você tem que diversificar, né? Botar os ovos em cestas diferentes. E isso eu acho uma coisa bem interessante. E uma outra coisa também que a gente está batendo muito na tecla aqui é a questão de utilizar capital mesmo, de empréstimo para poder fazer as coisas acontecerem, né? E a diferença do veneno para o remédio é a dose. Exatamente. Então, igual você falou, olha, eu peguei alguns empréstimos para fazer coisas específicas para que a minha fazenda fosse para frente. Mas você encanta porque todo mundo te oferece dinheiro, de fato. E aí o problema não é dever, o problema é estar endividado, né? Dever acaba que você vai fazer por quê? Você tem um empréstimo que você tem que pagar e você está conseguindo. E está tudo certo, muita gente tem, né? A maioria dos produtores tem alguma coisa nesse sentido, né? E é assim que você efetivamente consegue crescer com uma certa velocidade, né? Desde que saudável. Agora, ser endividado é o problema, né? Ser endividado é o problema. E eu já deixo aqui para vocês que estão aqui com a gente até agora. Curte esse vídeo, compartilha aí com a gente fazendo favor e comenta aqui embaixo. O que você está achando? O que você está fazendo na sua casa? Você que é produtor, o seu consultor quando vai aí, o que você acha que ele podia fazer melhor? O que você vê que ele não entende quando você fala? E se você é consultor, está vendo a gente, comenta aí embaixo também o que você mais vê que os produtores precisam entender daquilo que você fala e não está conseguindo. E se você tiver alguma dúvida para o Lucas Barbosa, comenta aqui embaixo do YouTube. Ou se você está escutando a gente no Spotify, vai lá no YouTube, comenta qual coisa que você gostaria de falar com o Lucas Barbosa, que está aqui com a gente, e ele vai falar. A gente vai escolher uma dessas perguntas e a gente vai pedir para o Lucas para fazer um vídeo para a gente colocar no Stories do Mamíferos. Pode ser, Lucas? Combinado, tamo junto. Então é isso. Segue lá, LG Cursos, que é o Instagram do Lucas Barbosa. Ele vai deixar aqui para vocês, junto com o Darius, vai deixar aqui para vocês poderem curtir lá, porque eu tenho certeza que você vai achar muita coisa boa lá para você também.
Tranquilo? Tranquilo. O que será que vai vir de pergunta de lá pra cá, né? Vamos ver, hein? Vai ser produtor ou vai ser técnico? Mas assim, mas com relação a como é que você faz hoje na fazenda, com relação à escola e tudo mais, e a sua fazenda é utilizada também para que você consiga treinar os seus alunos, né? E como é que você hoje mostra para ele o que é perfeito e o que é possível? Ótima pergunta, Daniel. Acho que esse é o grande caminho do técnico, entender isso. O que é perfeito e o que é possível de ser feito, né? Eu brinco que a gente tem o perfeito do manejo da fazenda, que facilita o manejo, que é fácil, etc e tal. E temos o perfeito do técnico, que é o cara que quer formular lá e dar 2 gramas de metionina na dieta misturada no coxo lá e tal, né? Todos os dois podem estar certos, todos os dois podem estar errados, né? Então, trabalhar isso e conseguir fazer um meio de campo foi o grande objetivo, na verdade, da fundação da LG, e principalmente de usar a fazenda para ser uma fazenda escola para a LG, né? Hoje, nosso grande objetivo com a fazenda é realmente preparar os técnicos para atender o produtor como eu gostaria de ser atendido como produtor, né? Que é levando coisas boas, informações técnicas boas, mas principalmente informações técnicas boas e aplicáveis, né? A gente vê, infelizmente, né, a nossa formação técnica, outro assunto polêmico, né? A nossa formação técnica é muito ruim, né? Com todo respeito às instituições, né? Em geral, ela é muito ruim. E eu falo assim, eu sou veterinário, você também é veterinário, Caio? Sim. 3 veterinários aqui, né? Um veterinário, ele sai formado apto, entre aspas, para mexer com ave, cachorro, baleia, hipopótamo, tudo que você imaginar, né? Teoricamente, nós podemos fazer isso, não podemos depois que formamos? Né? Então, assim, um pouco da culpa também da nossa formação ruim é por isso, né? A faculdade tem que formar um cara muito generalista, né? E aí você vai para o campo da consultoria, para uma fazenda, que nós estamos falando de relação técnica financeira, né? O que a gente discutiu de técnico financeiro na nossa faculdade, né? Cara, nada. Eu acho que nada, né? Vemos de faculdades boas, etc, né? Mas, cara, eu falei assim, esse aqui é o melhor para fazenda técnica financeiramente falando. Cara, não tive essa discussão, infelizmente, né? Nas aulas, né? Talvez por fora das aulas, sim, mas nas aulas não. Então, nosso grande objetivo com a LG é fazer isso. Ensinar o cara, assim, você precisa ajudar o produtor desse jeito. Não adianta você pegar toda aquela teoria que você tem e chegar numa fazenda e não aplicar, né? Teve um caso interessante que aconteceu numa fazenda que eu dou consultoria. Nós estávamos com um problema na fazenda e tal, e chamamos o pessoal de uma empresa para nos ajudar a resolver esse problema da fazenda. A fazenda não melhorava a média e tal. E o pessoal foi na fazenda para resolver esse problema. E aí, cara, mandaram uma menina recém-formada, tadinha, muito gente boa, bem legal, mas recém-formada e com muita boa vontade, mas com pouca experiência. E ela ela falou, cara, nós vamos dar uma olhada e tal, ela e mais 2 técnicos, vamos olhar aqui no computador, depois a gente chama vocês. Falei, beleza, vou rodar e vou ver a fazenda aqui. Fui ver outras coisas na fazenda. Com 10 minutos, toca meu telefone, eu estava junto com o gerente da fazenda, ela chamou nós 2 para ir para lá, porque tinha descoberto, né, o problema da baixa produção de leite, ou da média baixa da fazenda naquele momento. E ela nos chamou e falou assim, não, descobri porque que a produção não está aumentando mais, sua média não está tão boa. Não era uma média, obviamente, tão baixa, né? Era uma fazenda de médias boas, mas a gente queria mais. Descobri que o problema da sua fazenda é que a média não sobe. Falei, e aí, qual que é o problema? Vocês têm aqui X vacas que estão produzindo menos que 15 litros de leite. Se você secar todas, sua média vai subir. Resumindo, né? Esconde a sujeira debaixo do tapete que tá tudo certo. Eu olhei pra cara dela, o gerente tá fazendo um cara muito... Não conhecia nada da área de leite, era um gerente de uma fazenda de grãos, e ele muito inteligente, um cara com uma bagagem extra leite muito grande, ele olhou pra ela assim, você tá falando sério? Ele falou, olha aqui pra você ver, se você tirar essas vacas aqui e tal, sua média vai subir e tal. Assim, um balde de água fria gigante, né? Porque nós estávamos pensando que tinha vindo uma sugestão, né? E aí não teve discussão nenhuma de quanto custa sua dieta de vaca seca, quanto custa o seu litro de leite, né? Essa vaca de 15 litros ou menos está se pagando, né? Como que funciona? Quanto que eu determino quando secar minha vaca, né? Cara, isso não é uma discussão técnica simplesmente. É uma discussão técnica financeira, né? Então, toda fazenda deveria ter essa conta, né? Minha vaca tem que secar com X litros. Por quê? Porque com esse valor ela não paga mais, né? Mas esse número não é um número de 10, 8, 10, 15, 20, 30 litros de leite. É o número da fazenda. Quanto custa a sua dieta? Quanto custa a dieta da vaca seca? Quanto custa o alojamento dessa vaca? Quanto custa X, Y, Z que você vai gastar, né? Então, um exemplo prático de que as pessoas algumas vezes não enxergam o lado do produtor e acham que as respostas estão em coisas muito simples, né? E pouco preparadas. Então, um grande objetivo nosso com a fazenda, a escola junto com a LG, é preparar as pessoas para isso.
E é interessante, né? Porque o que você está falando é a maior dificuldade que a gente tem hoje com os técnicos que vêm trabalhar na Companhia do Leite. Eles ficam 10 dias com a gente, num processo seletivo, barra nivelamento, barra tudo necessário para ele começar o trabalho. E a maior dificuldade nossa é na parte de matemática, a pessoa saber fazer conta, uma regra de 3, alguma coisa nesse sentido. Assustador e isso. O que você me disse, pelo menos me deixou feliz que essa moça aí, pelo menos matemática, ela sabia. Matemática não era o problema, né? Você quer ver um outro caso típico disso? Típico? É vaca com áureos, né? Tá, vaca com áureos, olha, a chance de você conseguir tratar isso aí e sarar a vaca é mínima. Sendo assim, então, você tem que descartar todas as vacas com áureos, né? É uma coisa que uma pessoa nova, querendo trabalhar, ela vai chegar e vai fazer, né? Vai recomendar. Se vai fazer, é um pouco mais perigoso se ela conseguir. Mas, de fato, são coisas que a gente vê no campo e já sofremos isso de técnico novo falar. E a gente fala, olha, calma, volta aqui. Se você fizer isso com o produtor, beleza, você resolveu o seu problema de áureos e o dele, mas ele quebrou. Entende? Ele não tem mais volume de leite, né? Então, assim, isso tem que ser gradual. Vamos começar a pensar Vamos entender nisso. onde vai. Eu teve um caso que aconteceu comigo, muito rapidinho aqui. Eu fui numa fazenda fui chamado para fazer nutrição e tinha uma técnica de qualidade de leite que dividiu as vacas em 5 lotes para qualidade de leite. Um lote era de CCSA, outro CCS baixo, outro de agente contagioso, outro de agente ambiental, outro de áureos, outro sem... Cara, uma loucura. Tinha 5 lotes na fazenda, os 5 eram divididos por algum critério relacionado à qualidade de leite. E cada lote desse com vaca do lote 1, 2 e 3 de produção. Vaca de 40, 10, 5, esquece isso. Problema nenhum. Era dividido por esses parâmetros de qualidade de leite. A produção não era um parâmetro para dividir. E é interessante isso, né? As pessoas estão um pouco preparadas. E acho que é legal, né, Daniel? Um parêntese muito importante que você fez aí na matemática. Isso é uma coisa que o produtor tem e deveria ter que usar cada vez mais, né? Eu vejo uma dificuldade gigantesca das pessoas com matemática também hoje. Eu dou curso de formulação de dieta, tem hora que você vê o cara bugando na sua frente, assim, ele trava e fala assim, não, cara, eu não consigo abrir essa regra de 3 aqui. Isso é comum de acontecer. E o produtor tem que usar isso demais. E a gente, como técnico, também tem que usar demais, né? Porque a matemática, no final das contas, é que vai mostrar o que você quer, né? Os números e tudo, né? Da sua fazenda. Eu não quero tirar leite só porque eu amo, né? Eu gosto demais de tirar leite, mas eu preciso ganhar dinheiro com essa atividade. E nós precisamos discutir números, né? Vamos usar por isso. Né? Não a gente teve casos aqui de técnico ou aspirante a técnico chorar na hora que começou a fazer conta, entende? De fato mesmo, chorar e falar, olha, eu quero ir embora, isso aqui para mim não serve, não dou conta e tal. Realmente uma coisa preocupante, né? E é isso que você está falando, a gente está falando de negócio. Se você está falando de negócio, o negócio é o número, entendeu? Você pode ter várias coisas em volta que vão trazer um número. E as coisas em volta fala tipo de negócio. Mas o objetivo, de fato, normalmente é um só. É o número final, né? Eu falo isso muito quando eu vou na consultoria. Nunca fale que o cara está fazendo errado sem saber o resultado final dele, né? Você vai numa fazenda, por exemplo, o cara está lá... Vou dar um exemplo. Ordem de carregamento de vagão. Uma discussão gigante que existe. Qual carrega primeiro, qual carrega depois e tal. E eu nunca falo na fazenda qual ordem ele tem que carregar. Eu falo assim, o que você está fazendo? Deixa eu ver. Beleza, tá dando certo, deixa eu fazer uma qualidade de mistura agora. Vou avaliar se sua qualidade de mistura tá boa. E seu manejo, sua rotina tá boa. Cara, ele tá carregando uma ordem que eu não acho correta teoricamente. Mas que essa ordem, para ele, facilita na rotina dele de manejo. E eu fui lá, passei as peneiras, avaliei. E ela tá de acordo, né? Cara, pra que eu vou mudar isso, né? Eu só mudo depois que eu vejo o número, né? Eu não faço o contrário, mudo depois vejo o número. Não, deixa eu ver o número. Se tá errado o número, eu falo assim, beleza, vamos voltar e vamos organizar isso. Eu acho que esse eu faço demais como técnico, como produtor, sabe? Eu não tomo decisão na parte da fazenda de supetão. Eu falo assim, cara, eu faço, deixa eu pensar, deixa eu ver o número. Deixa eu trocar uma ideia sobre isso e aí seguir em frente, né? E sem escutar, porque às vezes também a coisa tem... O motivo para ser feito daquele jeito, ele existe... Você concordando ou não, ele existe. Exatamente. E às vezes ele é plausível. Então é preferível você escutar primeiro antes de sair dando pitaco, né? Aconteceu lá em casa, imagina. Meu pai é responsável pela fazenda da Embrapa Gado de Leite. Sabe? Tem leite até no nome, né? É um dos nossos maiores slogans da família, é esse, né? 3 veterinários na família, eu sou o 4º, 2 tios e meu pai, todo mundo mexe só com leite. E um dia, lá na fazenda, contrataram uma consultoria de gestão. E aí o cara começou a explicar para o meu pai e tal, assim, de uma forma até tentando
tentando mostrar que tinha que ser mais visto como uma empresa, mas ao mesmo tempo o efeito rebote foi deixar meu pai com a sensação de que ele era burro, sabe? A ideia é que, tipo assim, deu a entender mais ou menos que meu pai não tinha capacidade para fazer aquilo, ele estava ensinando o beabá, sabe? E podia estar ensinando, mas a forma com que falou, ele trouxe o meu pai, por exemplo, para a defesa. Então, quando você fala uma coisa de pancada e a pessoa ela sente aquilo, sentindo que você meio que está botando ela para baixo, o mecanismo de defesa faz com que tudo que você falou dali para frente, você estando certo ou errado, ele não vai fazer aquilo, né? E isso é uma coisa também que eu falo muito sobre funcionário, né? Funcionário não tem o poder do sim, mas ele tem o poder do não. Se ele não quiser fazer um negócio, se ele não quiser que você esteja naquela fazenda, ele vai te fazer de tudo para tirar você de lá. Vai tirar. E o patrão vai tirar. Vai tirar, porque ele está convivendo Então, todos os dias. Você convive, como técnico, você convive poucas vezes. É mais ou menos isso. Então, é por isso que eu falo, se você chegou numa fazenda, entende primeiro o que o produtor está fazendo, por que ele está fazendo, vê se aquilo realmente é um problema grave ou se tem alguma coisa antes para você resolver e atacar antes mesmo de poder fazer um negócio desse, né? E você tem que entender a visão do produtor, porque você, como olhando sob a ótica do técnico, né? Você não é o produtor. Então, você tem que ver de acordo com o olhar dele para você resolver o problema, né? Com certeza. E resolver problemas é o final de tudo, né? É. Não adianta você chegar na fazenda e criar mais problemas. Eu, como produtor e técnico, o que eu mais tenho aprendido é isso, né? Eu não quero nenhum técnico que me leve a problema. Eu quero o cara que me crie solução, né? Falei, cara, você vai vir cá pra falar que eu tô fazendo errado. Beleza, mas o que eu tenho que fazer pra dar certo? Como que faz isso pra dar certo? Pega na minha mão aqui, faz, me mostra, né? Como que eu faço isso? Ou faz pra mim um dia, né? E nós estamos numa era interessante, porque o Caio até comentou aqui do Instagram, do monte de informação, mas ao mesmo tempo, o filtro da informação, ele tá mínimo, né? Então nós recebemos informação, assim, de enxurrada de muita gente que não sujou o pé de bosta, né? E aí aquela informação chega, cara, como é que faz? Não, faz lá, é isso, é fácil, é tranquilo, né? Não, mas vão lá, me ajuda, me ensina a fazer isso, né? E eu acho que falta um pouco, olhando como produtor, né? Falta um pouco pro técnico realmente pegar na mão do produtor e fazer para ele algumas coisas, sabe? Fala, cara, eu vou fazer para você, pelo menos essa vez, para você poder aprender como é que faz, né? A gente recebe estagiário lá periodicamente, né? Sempre tem tema. Tem inclusive uma menina lá agora e eu sempre falo com eles a mesma coisa. Eu quero que vocês façam os serviços braçais da fazenda. Mas tem duas coisas pra você... Obviamente não só braçal, né? Mas também quero que vocês façam braçal de tirar leite, de ajudar no silo, ajudar a empurrar trato, tal. Por quê? Porque isso é importante quando você virar técnico, que você saiba como faz e como você vai abordar esse cara, né? E aí, eu faço sempre parada. Você pega um cara que mexe com qualidade de leite, que vai lá na fazenda e tá lá coletando as amostras para ver qual bactéria que tem, super legal e tal, beleza. E que ele sabe colocar uma teteira numa vaca rápido, ele sabe fazer aquele trabalho e tal. O ordenador já olha para ele com outra cara, fala assim, pá, esse cara aqui não é bobo não, essa menina aqui não é boba não, né? Ela sabe o que tá fazendo, ela conhece aqui do meu negócio, então deixa eu fazer bem feito também, e isso cria uma empatia, né? Ela fala assim, não, esse cara já passou por o que eu passei, ele sabe o que tá acontecendo. E quando você sente isso na pele, essas coisas todas na pele, essa comunicação sua com o produtor, ela fica com menos ruído, né? E o que você falou, assim, eu acredito demais na conta, e eu já fiz isso muito, mas muitas vezes errado, né? Que é falar de uma maneira errada. Tem uma frase que eu gosto demais e que eu nunca tinha usado na minha vida, mas que tem cada vez mais usado, que é: mais importante do que você fala é como você fala, né? Então, quando você chega um produtor e chega nele com muita autoestima muito lá em ímpeto, cima, nariz né? em pé, e que você sabe tudo, que ele está tudo errado, né? Valorize o que ele está fazendo de certo, né? Entenda que ele pode ter os motivos dele para estar fazendo aquilo errado. Ou, entre aspas, errado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar de um lado que nós não podemos deixar esse produtor ficar só pensando em manejo. Nós precisamos de fazer ele ficar técnico, né? Então, técnico e manejo tem que andar muito junto. Eu acho que a maneira de falar muda tudo, né, Daniel? Você falou assim, esse cara chegou no seu pai, falou meio arrogante, meio de nariz em pé, seu pai se sentiu rebaixado, ele falou, cara, eu não quero esse cara, né? E é o que acontece todos os dias nas fazendas, né? O técnico chega lá, principalmente quando é mais novo, né, que não apanhou ainda, porque eu apanhei pra caramba. Então, assim, eu acho que talvez eu aprendi por isso, porque eu apanhei muito, né? Às vezes achando que sabia demais e tal. Você vai lá e fala um monte de coisa. Pô, mas por que você não fez isso? O negócio é fácil demais.
E as pancadas que não adianta vir da universidade, né? Não, Essa não é da vem. vida mesmo. Ela vai acontecer lá no dia a dia, né? Mas eu brinco com os alunos todos que vão lá na LG, que falam assim, cara, a melhor coisa que tem é aprender com os erros. Mas principalmente foi erro dos outros. Sim. Né? Erro nosso é muito duro aprender com ele, né? Que você perde dinheiro, perde fazenda, perde tudo. Né? Mas eu acho que um dos paralelos e que eu enxergo isso como produtor hoje é que falta um atendimento pensando no produtor, sentando na cadeira dele. Né? Falando assim, deixa eu entender por que esse cara não está fazendo isso. E eu vejo, por outro lado, técnicos que são totalmente operacionais demais. Falam assim, não pode fazer isso porque vai atrapalhar, não sei o que lá. Eu tive uma visita outro dia de um produtor na fazenda, e eu estava lá, acho, com quase 38 de média no dia que ele foi e tal. Esse é um cara totalmente focado em manejo. Fala, passa o trato um pouquinho mais cedo. Não, mas se eu passar mais cedo, vai atrapalhar minha mão de obra aqui, não sei o que lá. Tira o cílio desse jeito. Mas se eu tirar desse jeito, vai atrapalhar minha mão de obra aqui. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, Lucas, por que você não me ajuda a minha fazenda dar esse leite também? Ele tava com 20 e poucos de média lá. Com uma estrutura muito semelhante que a minha, talvez com mais recursos que eu. Falei, você tá disposto a fazer o que eu faço? Ele olhou pra mim e falou assim, não tô não. Né? Que é assim, cara, eu não quero organizar, né, meu negócio. Tem gente que não quer, paciência, né? Mas a gente, como técnico, a gente tem que entender o momento do produtor e ajudar ele a ir para onde ele quer. E eu acho que o papel do técnico é o cara de botar no trilho, né? Ajudar com muito jeito, com muita educação, né? Obviamente, mas é colocar no trilho. Eu tenho, por exemplo, a área que eu mais trabalho, mais dou aulas, é nutrição, formulação de dietas. Hoje eu tenho um técnico que me vende mineral que vai uma vez por mês na fazenda me dar um apoio técnico. Ele vai lá para me puxar a orelha. E é legal demais isso, né? Eu gosto que ele vá lá. E eu falo com ele, de preferência vai um dia que eu não tô. Pra você ver o que tá acontecendo, pra tá tudo certo aí, e me puxa a orelha. Né? Porque tem um desafio do produtor que eu acho, que a grande vantagem do técnico é que você viaja em muitas fazendas. Né? Você roda muito lugar. Então você acaba aprendendo, vendo coisa errada ou certa, né? De um lugar no outro. O produtor fica muito fechado. Né? E eu tenho dado menos consultoria, eu tenho ficado um pouco mais fechado. Então, o técnico, quando vem de fora e me fala alguma coisa, eu acho super legal, né? E por duas coisas, porque às vezes ele viu coisa nova de fora, mas principalmente porque o produtor, e eu tô me colocando como produtor também, tende a colocar muitas coisas no automático. Né? A gente fala, tá no automático aqui, vamos embora, vai fazendo. Se não tiver ninguém para te puxar para o caminho certo, ou às vezes você tá indo um pouquinho torto só, né? E tá indo um pouquinho torto. No começo não tem problema nenhum, mas quando você chega lá na frente, você tá a 1 quilômetro de distância onde você deveria estar, né? O papel do técnico é fazer assim, vem pra cá, você tá indo pro lado errado, deixa eu te ajudar a voltar, né? Isso eu acho que é um paralelo e que eu vejo que às vezes é o Capetinho e o Santinho do meu lado, estão lá, né? Falando, Lucas, volta pra cá um pouquinho, né? Sim, e eu sempre falava isso pros produtores que eu atendia, né? Eu falo, olha, da sua fazenda eu nunca vou entender igual você. Mas muito provavelmente você não vai entender do tanto de fazendas que eu visito e você Perfeito. não. Então, de fato, o que eu quero é isso. Eu quero pegar tudo que eu vi de bom, trazer para a sua fazenda e tudo de ruim que eu já vi. Daí eu estou vendo o que está acontecendo na sua fazenda. A gente travar isso antes, mas eu só consigo fazer isso se você me der a sua opinião sobre a sua fazenda, porque eu não estou aqui todo dia, né? Perfeito a colocação. E é umas coisas interessantes, né? E eu fico imaginando o tanto que não é difícil, por exemplo, ter que conviver com o pessoal lá, os alemão. Não, Caio? Como é que você fazia lá? É na base da teimosia, né? Não é fácil, mas tem que ir sabendo lidar com pessoas. Eu vejo muito essa questão da gente saber se comunicar com o produtor. Isso é fundamental, né? Porque às vezes a gente sabe tudo, a gente chega na gana de ajudar o cara e se a gente fizer isso, a gente vai morrer pela boca, digamos assim, né? A gente vai se frustrar, o cara não vai fazer porque ele não consegue abraçar o mundo e aí é na base da teimosia mesmo, né? Não tem jeito. E um ponto que eu acho importante, cara, assim, é que o grande responsável pelo resultado da fazenda é o produtor. Sim. Não é o técnico, né? Porque o produtor tem capacidade, inclusive, de mandar o técnico embora, né? Então, você, minha fazenda tá indo mal porque meu técnico é ruim. Não. Seu técnico é ruim, a culpa é sua que colocou um técnico ruim lá, né? Então, eu como produtor, todas as falhas que tem na minha fazenda, todos os erros que tem lá, são culpas únicas e exclusivamente minhas, né? Se tem um técnico que tá me dando informação errada, se eu plantei errado um milho porque eu confiei numa pessoa errada, eu fiz uma lavoura que não foi legal, a minha silagem não ficou boa, a culpa é minha. Porque eu que escolhi as pessoas que estão trabalhando,
né? Eu prefiro até o termo responsabilidade. É melhor. Porque às vezes a culpa não é sua, mas você é o responsável por aquilo. Né? Exatamente, né? Mas O funcionário fez alguma coisa errada, a culpa é dele. Perfeito. Mas a responsabilidade é sua porque você deixou ele fazer. É o termo mais correto, mas é isso. Né? A responsabilidade do resultado final é da fazenda. É do dono da fazenda. Né? Com certeza. E Lucas, o último assunto que eu achei muito bacana você falar com a gente aqui nos bastidores, que eu queria que você abordasse, era trazendo mais uma vez, né, a questão do consultor versus o produtor, sobre aqueles produtos, aquelas técnicas que a gente utiliza que não são tão materiais assim, né, não são tão visíveis, mas a gente sabe que são importantes. O que você me fala sobre isso? Cara, esse é um dilema gigantesco entre técnico e produtor, né? E eu me vejo nele todos os dias. E aconteceu hoje, por incrível que pareça, de manhã comigo um caso desse interessante, né? Eu trabalhei numa multinacional antes, numa multinacional que vendia aditivos, né? E então sofri muito na pele isso como técnico, de querer mostrar um resultado para um cara na fazenda e a gente não conseguia enxergar isso, né? Por quê? Cara, nós estamos falando de aditivos, né? Nesse caso, né? Ah, vou trocar de sal mineral. Meu mineral tem X unidades nacionais a mais de vitamina E. Eu vou sentir esse resultado da fazenda? Cara, muito difícil você ver isso na fazenda. Por quê? Porque tem 1.555 variáveis a mais que estão rodando todo dia, né? O dia que você colocou o produto foi o mesmo dia que deu um surto de diarreia viral nas suas vacas, foi o dia que a silagem trocou, foi um dia que ficou sem energia, foi um dia que trocou a soja, veio um farelo de soja mofado. Enfim, um monte de coisa que você está envolvido. Então, eu tenho muita clareza isso me ajuda muito como produtor, eu vejo muito com a minha parte técnica, né? Hoje de manhã foi um vendedor lá em casa de um aditivo que eu uso na fazenda, e ele falou, Lucas, eu queria acompanhar os resultados com você, tabular aqui, ver o que está vendo de resultado. Eu falei, cara, não preocupa com isso, eu não quero ver o resultado aqui na fazenda. Ele falou, mas como assim eu não quero ver o resultado na fazenda? Eu falei, eu sei que funciona, a literatura me mostra isso, é um produto que tem 500 trabalhos mostrando que funciona, que o resultado é esse, que é desse jeito que funciona, que o mecanismo de ação é esse. Então, eu não estou preocupado com o que vai acontecer na minha fazenda. Por quê? Cara, porque tem um monte de variável impactante aqui no dia a dia para eu não enxergar isso, né? Sempre um exemplo que eu uso é a monenzina, né? Monenzina é o aditivo alimentar mais estudado e mais usado no mundo. Eu vi um número lá, não sei se é 95% ou 99% das vacas americanas comem monenzina, alguma coisa assim. Não lembro mais o número de cabeça, mas é um número super alto, né? Desafio qualquer fazenda que usa monenzina no dia a dia, tirar ela e ver o resultado no outro dia, né? E eu recomendo usar? Recomendo demais. Porque é um produto que funciona, melhora a eficiência alimentar, né? Tem um ciclo de ação no rumen lá muito interessante, né? Muito estudado, muito renomado, que funciona super bem. Mas a gente, como produtor, dificilmente vai enxergar isso. Né? Por quê? Porque existem outras mudanças na fazenda que às vezes sobrepõem essa mudança. Né? E eu particularmente acredito muito, né? Não estou falando de nome comercial, então acho que não tem problema, mas eu particularmente recomendo que se use monenzina em todo mundo também. Acho que é um produtaço, funciona bem, custo-benefício legal, né? Mas você não vai ver o resultado na sua fazenda. E o produtor tem muita dor disso, né? E aí, quando eu trabalhei na área comercial, era interessante que o cara falava com a gente, Lucas, eu não enxerguei nada, não vi nenhum resultado. E às vezes você não vê mesmo. Mas é muito difícil para quem está na área comercial, e eu passei por isso claramente, você falar isso com o cara, né? Fala com ele assim, cara, difícil você ver o resultado na fazenda. É quase uma religião, né? É uma questão de fé. E é difícil, né, cara? Porque você fala isso, mas por que é a maneira correta de você fazer? Porque eu vou acreditar em quem estudou isso, né? Tem pessoas que são muito bem pagas, que têm a vida inteira para pesquisar, né? Então, fazenda não é lugar de pesquisar. A não ser que você tenha uma fazenda experimental. Se você não tem uma fazenda experimental, você não está ali para pesquisar, né? O cara fala, me dá seu produto de mastite que eu vou testar ele, né? Quantas vezes já ouvi falar isso, né? Vou comprar 4 seringuinhas aqui do produto X de mastite para testar ele. Cara, como que você vai testar um negócio com 4 seringas dentro de uma fazenda que cada hora tem um agente, cada mastite é de um jeito, cada vaca responde de um jeito, né? Você tem vaca que com um tratamento resolve, tem vaca que com 20 tratamentos não resolve. Né? Então não dá para você testar isso na fazenda. E eu acho que esse é um ponto que o Lucas técnico baixa no Lucas produtor. Né? Assim, eu não aceito testes de coisas que... Eu uso coisas que eu acredito. Né? E às vezes eu estou um pouco cético com algumas coisas, o cara chega para me vender alguma coisa que não tem dado, que não tem informação, eu não vou usar. Por mais que pareça milagroso para o produtor. Né? Fala assim, cara, isso aqui vai aumentar 3 litros de leite para você. Cara, se eu não ver um resultado muito bem feito de uma pesquisa, bem feita, bem conduzida, que eu aprendi a analisar, né, como técnico, eu não vou usar. E eu acho que esse deve ser o papel do técnico, né? E o produtor, algumas vezes, tem uma tendência de querer usar coisas milagrosas, né? Coisas que fazem efeito rápido, que vai te dar muito dinheiro, que vai... Não tem nada fácil assim no mundo, né? Apesar de ter algumas pessoas tentando, né? Fala assim, cara, você vai usar isso aqui que com
uma semana seu leite dobrou, que suas vacas vão melhorar, você nunca mais vai ter mastite, sua metrite desapareceu, né? Muito produtor tende a buscar isso, porque é confortável, né? E eu, como técnico, sei que não é um ponto, né? Um ponto legal demais que acontece em muitas fazendas, né? Reprodução começa a piorar ou a produção de leite cai, não sei o que, o cara fala, vou trocar o mineral, né? O mineral normalmente é o vilãozão de tudo, né? O cara quer trocar a marca do mineral, mas ele não sabe nem qual a dose que ele está dando, se está correta, se ele está dando a quantidade ideal, ele sabe nem o que tem no mineral dele, mas ele entende que aquele mineral é o que está fazendo cair a produção de leite, né? E esse paralelo entre técnico e produtor é super importante. E é o mais curto prazo, né? É porque é fácil, né? É mais curto prazo, ó, troca o mineral aí, que fica até mais fácil todo mundo responder e falar assim, por que deu problema? Foi o mineral. Entendeu? Ou troca o protocolo, ou foi o mineral e vida que segue. É porque é mais fácil. O que é mais fácil? Eu trocar meu mineral ou eu pegar meu funcionário do trato e treinar ele, gastar 2, 3, 4, 5 dias, pagar um investimento num treinamento para ele, ou eu chamar um técnico na fazenda para pegar na mão dele e falar assim, olha como é que você tira o silo, é assim, vamos evitar esse mofo, né? O micotoxina é um negócio assim, assustador como tem sido conversado hoje no Brasil, né? O cara quer usar o painel dele podre e botar micotoxina do outro lado, adsorvente de micotoxina do outro lado, né? Cara, tem que usar adsorvente? Acho que tem, é um produto legal, mas eu não quero ter o cílio podre, né, cara? Eu tenho que pensar aqui, vamos resolver esse negócio, né? E às vezes pro produtor é mais fácil ele pegar o adsorvente que vem lá no potinho, né? Já joga lá dentro ou no saco do mineral. Ótimo, resolvi um problema, tô mais tranquilo, vou dormir bem essa noite, né? E não é esse o caminho, né? É o caminho mais fácil, né? Sem dúvida é o caminho mais fácil. Não o melhor, mas é o mais fácil. É você pegar a sua esposa traindo você em cima da sua cama e você vende a cama para resolver o problema, né? Exatamente. É uma coisa que a gente sempre fala sobre isso aqui. Mas bom demais. Lucas, essa história eu achei muito boa também daquilo que o técnico fala e a gente não vê na prática, assim, no dia a dia, né? Isso realmente é um negócio que técnico sofre muito e produtor também, até por não ter a mesma capacidade de olhar um artigo científico, assim como a gente é treinado a fazer para entender se aquilo de fato tem que ser utilizado ou não e fica na mão do vendedor ali na argumentação dele, né? Eu acho que o produtor nem tem que necessariamente ler o artigo científico, né? Não, nem deve. Ele pode chamar um técnico, ele confia, Daniel, você é meu técnico, confio em você. E aí, o que você acha? Dá a sua opinião sobre isso aqui, né? De fato, isso é uma coisa interessante, né? A gente não precisa de saber tudo, a gente tem que ter a agenda telefônica de pessoas que sabem aquilo que a gente não sabe, né? E Lucas, no final do nosso podcast agora, sobre essa experiência agora que você tem, que ainda bem que a gente achou alguém que é produtor e técnico ao mesmo tempo. Conta pra gente, qual que é o recado final que você dá pra turma que está escutando a gente sobre essa vida que você tem hoje? Legal demais. Eu acho que tem duas coisas que resumem muito a vida de produtor de técnico, e aí é uma coisa que é incomum nas duas, e eu vejo que é uma dificuldade que existe ainda para ambos, que é gestão, né? Gestão de números, na verdade, várias gestões, né? Gestão de números, gestão de pessoas e gestão de processos, né? Essas três coisas eu vejo muito falhas ainda na nossa rotina, né? E é o que eu tento fazer cada vez melhor na minha fazenda, né? Eu foco muito nessa gestão, né? A gente vê pouca discussão de dados, você vai na fazenda, o cara discute um monte de coisa errada, mas espera aí, vamos discutir os números da fazenda? O que você tem aqui de número, né? O cara tem lá um programa super legal que olha os números e que tem os números, mas não olha, né? Fui dar uma consultoria há um tempo atrás, numa fazenda de 1.000 vacas em lactação. As pessoas não conheciam os números reprodutivos da fazenda. As pessoas que estavam à frente do negócio. E a fazenda melhorou um monte a reprodução depois que eu dei umas consultorias lá. E, cara, o que eu fiz? Eu só olhei o número. Não fiz nada demais. Ele podia ter feito, não precisava ter me pagado, talvez, né? Olhei o número e, em cima daquele número, tomamos decisões, né? Isso eu vejo poucos técnicos fazendo e muito menos produtores. O produtor tem que olhar para número. Tive uma rodada interessante no Goiás agora, pouco tempo atrás. Visitei 5 fazendas lá, ajudando uma empresa no suporte técnico. E me chamou muita atenção. Todas as fazendas investindo em crescimento. Construindo barracão, crescendo e tal. Todas elas, se você apertasse um pouquinho nos números, nenhuma tinha os números claros na mão. Nem a fazenda, nem o técnico, né? Então, gestão de números muito ruim.
Outra coisa importante é a gestão de processo, né? A fazenda não sabe quem tem que fazer cada coisa, né? E gestão de processo não é papelada, né? Assim, porque parece isso, né? E tem pessoas na nossa área que encaram como isso. O cara quer enfiar um monte de papel no produtor, né? Gestão de processo é um negócio super simples, né? Um exemplo, né? É chegar lá e escrever na parede na pilastra do seu composto, empurrar o trato 6, 8, 10 e meio-dia, né? Isso é uma gestão de processo, né? Definir isso. Está na ordem lá como tem que ser feita a ordem. Muita falha eu vejo ainda no dia a dia. E na gestão de pessoas, são temas que vocês têm abordado há muito tempo, vou nem falar, né? Que eu acho que ainda tem falhas gigantescas e muitas oportunidades. Então, vejo muita oportunidade ainda na nossa atividade, tanto para os técnicos quanto para as fazendas, né? E aí, nessa área de gestão como um todo. E aí, fazendo um comentário, né? A gente, há 6 meses atrás, mais ou menos, nós lançamos uns cursos que eu achei que ia bombar, cara. Assim, no meu ponto de vista, eu falei assim, cara, esse negócio não tem erro, porque tem uma demanda gigantesca. A gente tem 3 cursos hoje de mão de obra: tratador, ordenhador e sanitarista. Esses cursos são cursos que a gente faz lá de curta duração, são 2 a 3 dias de curso na fazenda, dentro da rotina, vendo tudo isso. E 3 a 5 pessoas na turma para poder discutir cada caso de cada um e tal. E, cara, quando a gente começou a lançar esse curso com a fazenda, eu falei, cara, esse negócio vai bombar, vai ter gente, assim, fila de espera e tal, porque isso é fundamental para a fazenda, né? E o investimento disso pensa assim, uma fazenda que gasta, nós falamos uma fazenda aí de 1 milhão de reais por ano, né? Uma fazenda aí de 1.000 litros de leite mais ou menos, ela gasta 500 mil de nutrição, né? E essa fazenda não tem coragem, às vezes, de investir 1.000 e poucos reais num treinamento para o tratador dela, né? O tratador está dirigindo um trator que custa 300 mil, com mais um vagão com balança bacana que custa mais 150, e lida com mais 500 mil de alimentação todos os dias. E às vezes esse cara nunca foi capacitado, né? Então você não está gerindo bem seu processo dentro disso, né? Então eu acho que essa gestão como um todo, de entender se os processos estão sendo bem feitos, é fundamental para dar certo. O nosso investimento na atividade é alto, né, Daniel? Tudo que a gente compra na atividade tem um valor alto, né? Cara, olha o preço de máquina, olha o preço de insumos, né? E a gente tem um monte de pessoa que está lá que não são capazes de desenvolver aquilo. Mas não é porque não são capazes intelectualmente, é porque não são capazes ainda, porque nunca foram bem preparadas para aquilo, né? Você pega o cara que... Eu acho que todas as pessoas praticamente são possíveis de aprender, né? Todas as pessoas. Eu falo isso e tem pessoa que se dói um pouquinho, porque assim, a gente não faz nada muito difícil na fazenda, né? Tem alguma coisa super difícil que faz na fazenda? Ordenhar a vaca é um negócio, né? Cara, não tem muita dificuldade. É só treinando você consegue ficar bom, né? Mas precisa de treinar, é isso? E eu acho que praticamente todas as pessoas são capazes de aprender isso, né? E eu vejo muita fazenda com falha nisso. E como que eu sei que tem falha nisso? Gerenciando esses 3 sistemas que a gente vê, que eu falei com vocês. Gerenciando número, meu número de qualidade de leite está ruim. Gerenciando pessoas, você está estimulado, você está animado, você está fazendo bem feito, está chegando no horário, está fazendo tudo que deve ser feito. E gerenciando o processo. O processo está correto, né? Ou, não necessariamente nessa mesma ordem que eu falei, mas quando a gente pega essas 3 gestões, né, que aí o técnico tem que estar junto com o produtor, é uma hora que mais encaixa técnico e produtor, né, que aí tem que dar de mão dada mesmo, e muito técnico tem dificuldade disso, porque ele tem dificuldade no processo, né, ele nunca se envolveu no processo para valer, né. Eu acredito que esse é o caminho das fazendas diferentes no Brasil hoje, né. A gente tem muita fazenda boa no Brasil hoje, né, muita mesmo. Tem gente que me fala assim, eu queria fazer um estágio nos Estados Unidos para aprender a mexer com vaca. Eu falo, não vai não, velho. Não precisa chegar lá. Aqui no Brasil tem fazenda boa demais da conta, assim, que é nível melhor que fazenda americana hoje. Falo para você aqui, no mínimo 10, né? Que eu conheço, né? Que eu conheço pessoalmente, conheço as pessoas. E que para mim é o que elas têm em comum, né? É que o técnico e o produtor estão em sintonia nessas 3 áreas finais, né? Porque o cara palpar a vaca, para ver uma vaca prenha ou vazia, é legal demais, é super importante, é fundamental. Mas ele sentar na cadeira depois com o produtor, discutir qual foi a taxa de concepção, qual que é a taxa de serviço, por que foi baixa, o que aconteceu com esse número, né? E onde quer chegar, não, o inseminador que está ruim, vamos capacitar ele, vamos entender por que... Não, mas esse cara sabe inseminar bem, o que está acontecendo com ele? Não, ele está com um problema com a esposa que está doente, que não sei o que lá, ele não está com a cabeça boa esses dias. Então, olha que negócio doido, né? Nós estamos falando de técnica com 3 gestões diferentes. E eu acho que as fazendas diferentes têm feito... As fazendas e os técnicos diferentes têm feito isso. Tem visto alguns bons técnicos no mercado fazendo bem essas partes de linkar o técnico e a gestão nesses três âmbitos, vamos dizer assim. E tem visto boas fazendas também. A gente precisa de aumentar esse número, né? E não é tão difícil assim. Com certeza. Caio?
Bom, para finalizar, né, Daniel? Primeiro eu quero Não agradecer. deixei você falar, né, Caio? Fala igual o homem da cobra aqui. Nossa, eu aqui fui mais telespectador do que contribuir, porque realmente a gente tem que aprender com a experiência de vocês, de campo e dia a dia, e lidar com técnico, e lidar com produtor, eu sei que não é fácil, cara. Então, eu quero agradecer a tua presença aqui, eu sei que com certeza a gente vai convidar você outras vezes, porque a história aqui vai longe ainda, a nossa conversa pode estender muito, que tem muito papo para falar. E é isso, eu sempre falo, eu vejo por mim, cara. Por questão que a gente falou sobre se qualificar na faculdade. Eu vejo que hoje o mercado de trabalho, principalmente para o veterinário, é a área bovinocultura, onde mais tem área de trabalho para o técnico. Sabe? Você olha cachorro, gato, enfim. Se você vai lá e investe no teu próprio negócio, beleza, a coisa pode dar. Mas para você conseguir uma oportunidade, eu vejo que a bovinocultura é muito boa para isso. Então, se você não se sente confiante para ir na fazenda e atuar e tudo mais, melhore, procure a LG, procure os cursos que tem no mercado, que é o caminho para a gente se qualificar. Então, agradeço muito a presença e te aguardo na próxima. Tamo junto. Tranquilo. Eu vou deixar de recado final aqui que a partir do momento que alguém tem alguma opinião sobre uma decisão a ser tomada, seja ela técnica ou produtor, é muito importante que seja sincero na hora da discussão para ter essa sintonia que você falou, que seja sincero qual que é a sua opinião sobre aquilo. Senão o técnico, ele vai falar alguma coisa, vai falar que depois deixou escrito. Não, mas eu deixei escrito, ele não fez porque ele não quis e não escutou por que ele não fez. E o produtor, ao mesmo tempo, às vezes, para não entrar em embate com o técnico, deixa para lá e não faz, né? E no final das contas, quem que ganha com isso? Ninguém. O técnico em breve vai ser mandado embora porque ele não está dando o resultado que precisa, o produtor está pagando por uma coisa que para ele não está sendo necessária, e se um conversasse com o outro melhor, eu acredito que a coisa fluísse. Principalmente se a gente conseguir pensar, dependendo da atitude, de onde que vai vir o dinheiro para que isso aconteça. E uma coisa que o Ronaldo fala muito, eu acho muito interessante, você tem que ter uma meta, você tem que saber aonde que você quer chegar. E não é uma meta só de quantos litros, não é isso. É uma meta de fato, o que você quer para a sua vida, não para a sua atividade de leite. Você quer trocar de carro? Você quer montar uma casa? Você quer levar o seu filho para a faculdade? Vamos começar com isso, que é um pouco mais do que só dinheiro, para começar a realmente montar um plano para você engajar o pessoal que está em torno de você para fazer o negócio. Nisso você consegue fazer essa junção entre técnico e produtor de uma forma muito melhor. Principalmente você é um técnico novo, que tem que aprender. Isso faz com que você tenha que ainda mais conseguir conversar mais com o produtor para entender o que ele está falando e a experiência dele, né? Quanto mais novo, mais isso é necessário. Quanto mais velho, mais você sabe que isso é mais necessário ainda, que você sabe isso na prática, né? Então eu vou deixar esse recado final. E Lucas, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua presença aqui. Esse é um tema muito bacana, de verdade, a gente sempre quis falar sobre ele. Ainda bem que achou você e você aceitou esse convite. A gente sempre termina com um brinde final. Isso aí, moçada, muito obrigado. E é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, né? Segunda-feira que vem, 7 horas da noite, mais um episódio para vocês aqui. Um abraço, até a próxima.